Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje eu trouxe mais um assunto sobre a Palavra de Deus. Se você é novo aqui no meu canal, saiba que eu tenho uma série de vídeos que falam sobre a Palavra de Deus. Uma forma que eu encontrei de compartilhar esse amor tão maravilhoso que Deus tem para todos nós, inclusive para você que está assistindo esse vídeo. No tema do vídeo de hoje nós vamos falar sobre jejum. Eu vim falar um pouquinho desse tema para vocês. Poucas pessoas sabem do que se trata, tem alguns que sabem e não fazem corretamente. Então hoje eu vim trazer a palavra de Deus na questão de jejum, jejuar. Então vamos lá pro vídeo. A primeira coisa que devemos saber sobre o jejum, pessoal, é que o jejum ele é só aceito através de abstenção de alimentos, ou seja, você deixar de se alimentar por um determinado período. O jejum não é deixar de ficar sem redes sociais, deixar de consumir um alimento que você gosta muito, ou por exemplo, vou ficar um mês sem ir para academia. Não é isso. O jejum não é deixar de fazer uma coisa que você gosta, e sim deixar de se alimentar por um período, por exemplo, por 24 horas, por 2 dias, tá? Tem pessoas que conseguem fazer jejum até de 7 dias consecutivos. Mas é claro que essa pessoa que consegue fazer jejum por longos períodos de dias são pessoas que já estão acostumadas, já têm toda a preparação física, o corpo acaba se acostumando, então elas conseguem cumprir esse jejum de 7 dias, 3 dias, 4 dias, tá? Mas esse é o primeiro ponto. O jejum ele só pode ser feito, o jejum bíblico, tá, pessoal? O jejum bíblico só pode ser feito com a abstenção de alimentos. Segundo ponto que devemos saber sobre o jejum bíblico. O jejum bíblico é diferente do voto e do propósito. O voto é uma coisa, propósito é outra, totalmente diferente do jejum. O jejum é quando nós deixamos de nos alimentar para ficar mais sensível à palavra de Deus. Já o voto e o propósito têm outros significados. Por exemplo, o propósito. Você se compromete com Jesus a ler a Bíblia por completo durante um ano. Isso não é um jejum, sim um propósito. Você está se comprometendo com Jesus a fazer uma coisa que vai ser bom para você. Afinal, ler a Bíblia completa, todos nós deveríamos fazer isso durante o ano, né? Ou, por exemplo, um voto. Senhor, eu faço um voto de que não vou ficar mais de 2 horas no Instagram, um exemplo, né? Porque está atrapalhando no meu desenvolvimento na escola ou no trabalho. Então, são coisas totalmente diferentes. Voto, jejum e propósito, tá bom? Vale ressaltar uma informação muito importante, tá? O jejum é uma necessidade, é uma ordenância bíblica, uma ordenância divina. Então, todos nós que somos cristãos devemos ter conhecimento do jejum e devemos praticar o jejum para estarmos cada vez mais íntimos com Deus, tá? Deus fez jejum, os apóstolos fizeram jejum, então existe um histórico de pessoas na Bíblia que fizeram o jejum, então todos nós aqui na Terra também deveremos fazer o jejum. O jejum, ele demonstra que nós temos dependência em Deus, apenas nele. Por exemplo, enquanto você estiver em um jejum, você tem que deixar você mesma um pouco de lado e pensar somente em Deus, pensar no que você pode fazer para agradá-lo. Então é um momento de reflexão, porque nós estamos deixando de nos alimentar e, consequentemente, nós ficamos mais sensíveis à palavra de Deus e a tudo que Ele tem a nos mostrar, a nos revelar. É importante que vocês também saibam que na Bíblia diz o seguinte: quando jejuar, não demonstre afeição de tristeza, de dor, de angústia, porque Deus não quer que você faça o jejum e demonstre às outras pessoas que você está sofrendo, e sim que você mantenha o seu dia a dia normal, como se nada tivesse acontecido, como se você tivesse acabado de tomar um super, hiper, mega café da manhã. Eu vou contar pra vocês um pouquinho de como eu faço o meu jejum. O meu jejum, normalmente, é de 24 horas. Muito difícil eu fazer um jejum mais que isso. Por que que eu faço jejum, pessoal? Eu faço jejum quando eu quero que Deus me mostre uma direção.
ou que eu fique mais sensível ao que ele tem a me dizer em determinadas situações. Porque assim, na nossa vida acontecem muitas coisas, tanto na família, relacionamento, trabalho. Então há momentos em que eu tô passando por alguma dificuldade de entender qual que é o caminho certo e qual é a atitude certa que eu devo tomar. Então é nesse momento que eu faço um jejum de 24 horas, pedindo para que Deus me oriente ao caminho certo, à escolha certa e à atitude certa. Todos os jejuns que eu fiz, eu obtive uma resposta de Deus, Ele me levou para o caminho certo. E eu não me arrependo de nenhum jejum que eu fiz na minha vida. O momento em que eu tô em jejum também eu me sinto uma pessoa mais leve, mais sensível às pessoas que precisam da minha ajuda. Eu também procuro focar apenas na palavra, orar mais, estar sempre em meditação a Deus no momento de jejum. Não que no dia a dia eu também não faça isso, eu também já oro muito, penso muito em Deus, tento ajudar as pessoas, mas quando eu estou em jejum, eu tento deixar isso mais forte ainda. Para que a gente inicie um jejum, é necessário fazer uma oração antes de iniciar e fazer uma oração ao finalizar o jejum. Então eu sempre começo o jejum orando, entregando a Deus por qual motivo eu estou fazendo aquele jejum, o que eu gostaria que Ele me mostrasse, a direção, que Ele falasse comigo, né? E ao finalizar o jejum, eu entrego nas mãos de Deus, agradeço por Ele ter me dado forças e condições de ter me mantido firme durante 24 horas sem alimento, e Deus sempre tem me mantido muito forte. O jejum mais longo que eu fiz, pessoal, foi um jejum de 3 dias corridos. Eu fiquei 3 dias sem me alimentar. E para cada dia foi um critério diferente. Então eu estava passando por alguma dificuldade na minha vida, em 3 áreas da minha vida. Então eu decidi fazer um jejum, né, perante a Deus, para cada um desses motivos. Foram 3 motivos e nos 3 motivos Deus me respondeu, me mostrou o caminho que eu deveria seguir. E glória a Deus por isso. Então, pessoal, estou aqui vindo compartilhar com vocês que jejum é uma dádiva de Deus. Ele ordena na Bíblia que façamos jejum, tá? E eu tenho certeza que se você fizer, você não irá se arrepender. Uma coisa importante aqui que vale ressaltar, tá? Se você for tentar fazer o jejum, eu retiro todo o alimento, eu só não tiro a água, tá, pessoal? Então, antes de vocês fazerem, tomem cuidado, leiam a Bíblia, se aprofundem no assunto, antes de fazer qualquer coisa errada e acabar passando mal por conta da falta de alimento. Bom, pessoal, então o vídeo de hoje foi isso. Espero que todos vocês tenham gostado. Eu vou deixar passando aqui agora na tela alguns versículos, tá, que falam sobre jejum. Vocês podem anotar e depois estudar em casa. E um conselho que eu dou pra vocês: tudo que está escrito na Bíblia é bom pra gente. Então, se Deus fala que devemos jejuar, por que não jejuar? Principalmente quando você precisa de uma direção, de sabedoria. Eu tenho certeza que Deus vai lhe mostrar o caminho certo e a atitude certa a ser tomada, tá bom? E não confundam jejum com voto com propósito. Jejum é a abstenção total de alimento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Orem cada dia mais. Façam jejum. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.